Olá, sou Cláudia Batista dos Santos, diretora, e hoje vou apresentar o meu plano de ação de gestor. Mas antes de apresentar o plano de ação de gestor, eu gostaria de dizer sobre o sucesso educacional. O sucesso ele somente acontece de forma coletiva, e esse coletivo é formado por quem? Gestores, equipe pedagógica, professores, familiares, agentes educacionais 1 e 2 e principalmente o protagonista da história, o aluno. Com todos esses elementos, o aluno ele é capaz de galgar degraus no seu desenvolvimento educacional. Então isso é muito importante deixar claro. Viemos num tempo de pandemia, do qual as ferramentas não eram muito utilizadas no nosso cotidiano escolar, do qual, após a pandemia, essas ferramentas vieram para ficar, do qual são primordiais no dia a dia educacionais. Sendo eles a plataforma Power BI, nós temos o Presente na Escola, Redação Paraná, o Educatron, Matific, Prova Paraná, que são outras ferramentas que têm agregado no cotidiano dos nossos alunos. Então isso é muito importante deixar frisado que a educação do Paraná, que antes estava em sétimo, foi para terceiro, com certeza com mais ferramentas, metodologias ativas, nós teremos mais degraus positivos aos nossos estudantes. E falando na questão dos estudantes, esse plano de ação vem a contemplar o ensino médio, ou seja, o noturno, que é um dos desafios que muitas escolas têm acontecido, de trazer esse resgate dos alunos para dentro da sala de aula. Então, muitas vezes, essa questão da infrequência, muita questão da defasagem de aprendizagem, faz com que a direção tenha que tomar medidas de forma coletiva. Então, o problemático que hoje eu quero apresentar a vocês é sobre a importância da direção estar conhecendo, trabalhando dentro da ferramenta Power BI, ou seja, o presente da escola, do qual acompanha todas as disciplinas, do qual acompanha o desenvolvimento do aluno, a questão da sua aprendizagem, da sua infrequência, do qual elas fazem essas medidas. E quando a gente fala em medidas, elementos são fundamentais. Elementos para uma aprendizagem, ou seja, para um sucesso educacional, temos 3, que hoje ele já faz parte dentro do cotidiano escolar, que é a observação em sala de aula, a frequência e a aprendizagem. Quando a gente trabalha esses 3 elementos, do qual esses 3 elementos eles têm que trabalhar junto, temos um sucesso educacional, tanto para os alunos quanto para os profissionais. Quando nós falamos em observação em sala de aula, é importante frisar que essa observação ela é construída juntamente com o corpo docente, equipe pedagógica e gestão, do qual é colocado e explanado o porquê dessa observação, o tempo, quanto tempo vai ser feito, quais são os dias, se vai ser semanal, se vai ser mensal, tá? E o professor, ele vai ter o quê? Ele não vai ser observado a sua aula, algo punitivo, e sim vai ser um instrumento para que possamos verificar quais são os desafios que muitas vezes no decorrer do dia a dia ele não consegue observar, e nessa observação dentro de uma sala de aula, sem atrapalhar a sua rotina escolar, faz com que tenhamos depois um feedback com o próprio profissional na sua agora atividade, observações que pontuar sempre as questões positivas e mostrar esse desafio que ele pode estar incrementando nas suas aulas, instrumentos e metodologias ativas, outras ferramentas que possa vir ali auxiliar no desenvolvimento do seu aluno. Então isso é muito importante frisar, que tem que ter uma organização, cronograma antecipado. E sempre na base do diálogo, sempre conversar, sempre procurar ouvir, sempre fazer as anotações positivas e negativas desse profissional também, para que possamos assim sentar e ele ter essa devolutiva de forma positiva, né? Juntamente ele se sentir acolhido e seguro, tanto pela equipe pedagógica quanto pela gestão. Quando nós falamos nessa observação em sala de aula, e quando nós estamos fazendo acompanhamento da ferramenta no dia a dia, das disciplinas, dos alunos, é onde que a gente consegue fazer o quê? Verificar a infrequência. Alunos infrequentes. Geralmente, quando você tem essa infrequência, nós temos que fazer o quê? Um trabalho de busca ativa. E esse trabalho de busca ativa ele tem que ser semanal. E ele é de forma coletiva, onde a equipe pedagógica, juntamente com a equipe diretiva, busca várias ferramentas para fazer
essa busca ativa. Antigamente utilizávamos somente a questão de um telefone, mas muitas vezes nossos alunos acabam trocando o telefone e não temos esse contato. Então, geralmente são alternativas como colegas, familiares, redes sociais. Então, sempre vamos estar buscando, né, verificar essa busca ativa, resgatar esse aluno para novamente ele estar retornando ao mundo escolar, né? Ouvi-lo, trazer a família, porque o acolhimento em trazê-lo é o que vai fazer a diferença para que ele possa estar retornando. Então, isso é muito importante. E a busca ativa ela tem que ser semanal. Por quê? Porque nós temos que sempre estar procurando, né, acolher esses alunos, buscar, ouvi-los, para que eles possam estar sendo agregados dentro da sala de aula. E se eu não tenho uma frequência, com certeza a minha aprendizagem ela vai ficar defasada. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, nessa infrequência, como na observação, muitas vezes o aluno ele não está presente, ele acaba perdendo, né? Ele acaba tendo essa defasagem na sua aprendizagem. Então, através dessas observações, através de ações, que muitas vezes o aluno ele retomando, ele vai ter, retornando para o ambiente escolar, ele vai ter uma retomada dos conteúdos, né? Então, é muito importante que essas ferramentas educacionais e metodologias ativas, elas sempre procuram sempre andar juntamente com o estudante. Uma das coisas muito importantes quando a gente observa na plataforma e quando a defasagem, principalmente eu vou dar um exemplo na língua portuguesa, o professor na observação e verificando essa questão desses desafios, o professor ele tem que ser incentivado, instigado a trabalhar outras ferramentas. Eu falo que uma das plataformas é a Redação Paraná, né, que faz com que o aluno também ele possa, na questão do letramento, né, a questão do inglês, né, então são plataformas que auxiliam no dia a dia. É muito importante frisarmos que as ferramentas que hoje nós temos no dia a dia, ela veio para auxiliar o profissional, mas principalmente para fazer com que o aluno ele seja estimulado a estudar, né? Então isso é muito importante deixar claro. Então, o diferencial dentro de uma sala de aula, principalmente com as ferramentas ativas, metodologias ativas, faz com que o aluno ele esteja mais presente. Então, nessa questão da aprendizagem, né, ela caminha junto com esses dois elementos. Então, é muito importante frisarmos. Se não tem frequência, não tem aprendizagem. Se eu não tenho esses dois elementos, não tem como o profissional também ele estar fazendo a sua avaliação diagnóstica diária. Então, isso é muito importante frisarmos nessa situação. Procuramos sempre as ações. O que nós temos que fazer das ações? Além da busca ativa, além da observação de aula, é trazer a família para dentro da escola, é estimular os alunos a estar, instigar os alunos a estarem utilizando essa ferramenta fora do âmbito escolar, né? É muito importante que a família esteja dentro do âmbito escolar, porque esses alunos eles vão desenvolver outros trabalhos, né? Eles vão fazer atividades diferenciadas. E é muito importante que a comunidade escolar conheça esse trabalho. Além da valorização do trabalho dos alunos, a valorização do profissional que está por trás desse trabalho. Isso é muito importante que a comunidade conheça sempre o que é desenvolvido. É a mesma questão da Prova Paraná. Quando é feita a Prova Paraná, nós temos que fazer um diagnóstico antes com a comunidade escolar, todos envolvidos no processo, né, e após, porque esse também é um parâmetro para medir, né? Esse é um parâmetro para que eu possa verificar se realmente o meu aluno ele está conseguindo atingir a sua aprendizagem ou se nós temos que retomar outras estratégias educacionais para que ele possa ser proporcionado, ou seja, com o seu conhecimento. Então, isso é muito importante que é feito esse feedback, Prova Paraná, outros instrumentos avaliativos externos e internos, para que sempre eles possam ter o conhecimento, ou seja, do que ele está ganhando na questão educacional. Então, isso é muito importante. Coloco sempre que o Prova Paraná é uma das provas que veio aí a crescer dentro do meio educacional, tá? Ele é um parâmetro que faz com que, principalmente os alunos que estão já saindo do ensino médio, possam ver o nível de conhecimento para um Enem ou para um vestibular.
Isso é muito importante, são estratégias que muitas escolas assim têm que ser trabalhado, instigar, procurar retomar os conteúdos, porque ali faz com que todo o conhecimento que o professor repassou em sala de aula, o aluno transmita naquele, um dos instrumentos que é a Prova Paraná. Então isso é muito importante. Eu friso em dizer que os 3 elementos são essenciais para um crescimento profissional, ou seja, educacional do nosso aluno. Hoje os nossos alunos eles estão sendo muito incentivados, tá, com outros programas, Ganhando o Mundo, pessoalmente está fazendo com que os alunos do ensino médio eles tenham maior responsabilidade, principalmente, né, de estar estudando e buscando conhecimento. Então são muitos programas que estão vindo, ferramentas, metodologias ativas que estão presentes na vida educacional dos nossos alunos, do qual está fazendo a diferença para eles no seu protagonismo estudantil. Eu quero dizer a vocês e finalizar que a educação ela só anda de forma coletiva. O comprometimento e a responsabilidade de gestor, equipe pedagógica, professor, agentes educacionais 1 e 2, familiares e alunos é essencial para esse crescimento, tá? Nada acontece sozinho e sempre da forma coletiva. O meu muito obrigado.